paz do Senhor, meus amados irmãos. Desde já eu agradeço a Deus pela oportunidade que o Senhor está me concedendo, de deixar aqui uma pequena reflexão, tendo uma viagem pelo Antigo Testamento, que é o tema do trimestre da nossa lição. E estamos aprendendo, com aqueles heróis do passado, grandes lições para as nossas vidas. Já domingo agora, dia 27, nós iremos aprender os profetas que Deus levantou, E tem por título da lição, Deus levanta profetas. Sabemos que profeta, o que é ser um profeta? No Antigo Testamento, um profeta era alguém chamado por Deus para cumprir uma missão, especialmente a de entregar uma mensagem divina. Confesso aos irmãos que era uma responsabilidade muito grande, de um profeta para falar ao povo ou a quem o Senhor ordenava para falar o que o Senhor queria que o profeta falasse. E na lição de hoje, temos aqui o versículo-chave que se encontra aí em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, que diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Sabemos que o profeta de Deus é aquele homem que foi chamado por Deus para falar aquilo que Deus ordenou, porque sabemos que temos visto muitos profetas que se usam para falar muitas das vezes as coisas que Deus não está ordenando. E sim, às vezes, o que eles querem falar, E isso é muito perigoso aos olhos do Senhor, porque quem assim faz, depois termina pagando grande preço. E na nossa leitura diária tem aqui, discernindo a profecia, o profeta como um homem de Deus, o profeta como vidente, o profeta como representante do povo, falsos profetas e cuidado com os falsos profetas. E a leitura diária de hoje, que é terça-feira, se encontra em 2 Reis, capítulo 4, versículo 9, que diz: e ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. O que me chama a atenção nessa leitura diária de hoje é que como é importante, irmãos, o brilho que um santo homem de Deus tem. De longe, a gente já vê a luz de Deus que brilha em sua vida, deixando bom testemunho. A gente já conhece um profeta de Deus pelo seu caráter, pela sua humildade. E isso é muito importante diante de Deus, porque de que adianta, muitas das vezes, se achar que é profeta, se usando, falando aquilo que Deus não está ordenando, querendo agradar a algumas pessoas. Isso é muito perigoso. Então devemos ter muito cuidado, principalmente nos dias de hoje, pedir ao Senhor um espírito de discernimento, para que nós possamos sabermos discernir se é Deus ou é aquela pessoa que está se usando. Por muitos profetas se usarem, tem destruído muito a vida de muitas pessoas. E eu tenho visto pessoas que têm passado por essa péssima experiência. Mas é necessário também que nós estejamos no lugar para sentir realmente a presença de Deus e discernirmos se é Deus verdadeiramente que está usando aquela pessoa. Então isso é muito sério. Então, a lição de domingo que nós ainda iremos estudar fala que Deus ele levanta profetas. Quando o profeta é levantado por Deus, isso é uma bênção. E também quando ele dá lugar, porque
Tem muitas pessoas que o Senhor levanta para ser profeta, mas que infelizmente não dá lugar. Aí começa a fazer coisas que desagradam a Deus, aí torna-se o quê? Um falso profeta. Porque a palavra do Senhor, o que é que ela nos diz aqui, no finalzinho da revista, que eu achei isso muito importante, em Deuteronômio 13, diz assim: são dadas algumas recomendações em relação aos falsos profetas, que é o que nós temos visto muito por aí. Após centenas de anos, os alertas seguem válidos e eficazes nos dias de hoje. Qualquer que levar o povo à idolatria ou à prática de qualquer comportamento não condizente com a palavra de Deus e o caráter de Cristo, este é um falso profeta. E é o que nós temos visto muito por aí hoje em dia. Falsos e falsos profetas. Então que nós possamos pedir todos os dias um espírito de discernimento e estarmos sempre no altar do Senhor, para quando o Senhor falar para nós, nós possamos estarmos com os nossos ouvidos atentos para ouvir o que o Senhor quer falar para nós. Porque isso é muito importante, irmãos, porque às vezes o Senhor fala algo para nós e a gente não quer aceitar. Usa alguém para falar para nós e a gente não quer dar ouvido. Muitas das vezes, às vezes não damos nem valor por ser uma pessoa simples. Mas o Senhor, Ele usa quem quer e Ele faz como Ele quer. E devemos também estar em íntima comunhão com o Senhor, para a gente ouvir, quando ouvirmos a voz do Senhor, aceitar. Porque é uma responsabilidade muito grande de um profeta quando o Senhor usa para ele dar a mensagem. Pode ser a quem for, irmãos, porque nem sempre as pessoas estão aptas para ouvir aquilo que não querem ouvir. Que a maioria do ser humano só quer ouvir aquilo que convém a si próprio, que convém a ele. Então devemos ter muito cuidado e agradecermos ao Senhor quando Ele usa um profeta verdadeiramente para falar conosco. E que Deus nos abençoe e nos ajude para que quando o Senhor usar alguém para falar conosco, nós possamos ter a humildade de ouvir e também fazer prova de Deus, para não ficar confuso, não é? Porque há profetas realmente, verdadeiramente inspirados por Deus. E há aqueles profetas que se usam para atrapalhar a vida daqueles que não têm o espírito de discernimento. Então que o Senhor nos abençoe e nos ajude, não é? Mas que o Senhor abençoe a cada um de nós e nos ajude, né? Nos dê sabedoria, um espírito de discernimento, de humildade, para quando vir o profeta falando para nós, não é? Nós possamos ficarmos atentos e fazer prova de Deus. Amém? E também acrescentando, irmãos, aí na minha fala, que eu esqueci, eu confesso, que a missão de um profeta é clara, que é entregar a mensagem de Deus, seja ela qual for. Se ela vai agradar a mim ou a você, isso não existe. O que é importante é que o profeta, ele entregue a mensagem, porque também se ele não entregar, então vai ficar a responsabilidade entre ele e Deus. Então a missão de um profeta é clara. Qual é? É entregar a mensagem de Deus, seja ela qual for, se vai agradar ou não, mas ele tem que entregar, ou melhor, ele deve entregar.